E nesse nosso novo conteúdo de Geografia do capítulo 7, a gente tem Organização Política da América, né? Golpes de estados e ditaduras, né? Os xerifes das Américas. Isso aqui é uma bobagem, viu? Isso aqui, tratar alguns ditadores e outros políticos corruptos como xerife da América, como esse livro aqui aborda, isso é bobagem, viu? O Mercosul, Mercado Comum no Sul, a Unasul, né? A Colômbia e as Farc, né? Isso são assuntos relevantes porque uma das guerras civis mais prolongadas durante a história da humanidade, né, está também aqui na América Latina, né, que é a questão da guerrilha colombiana, né, que tem tréguas prolongadas e ao mesmo tempo tem conflitos. Existentes também outras guerras, você conhece uma, né, que é bastante divulgada nos noticiários, que é ali a Guerra das Coreias. Tecnicamente, os países ainda estão em guerra, desde a Segunda Guerra Mundial. As Farc também aqui junto com o governo colombiano, do mesmo modo. Aí tem assim, integração, uma América ou várias. Primeiro você tem que saber que existe várias Américas. Isso está relacionado ao nível de desenvolvimento, o nível cultural e às ideologias implantadas. Tentaram implantar várias ideologias, né, num bloco só, mas não vigorou. Por exemplo, Simão Bolívar é um dos libertadores do continente americano contra o imperialismo europeu. Imperialismo não, assim, por dizer, né, o colonialismo europeu. Ele tinha a intenção de unificar todas as nações americanas. E isso, Hugo Chávez tentou fazer isso e deu na Venezuela, não é? Com o bolivarianismo. Isso é muito comum você identificar. O que é o bolivarianismo? Que não deu certo. Quer saber do que é isso? Vale para a fronteira do Brasil, acesse os noticiários sobre a Venezuela. Não existe esse processo de socialismo em que uma classe é explorada para beneficiar a outra, vai acabar acomodando alguém. É a mesma coisa de eu pegar aí e dividir a nota de todo mundo, né, por igual. Por exemplo, um tira 9, outro tira 4. Vai dar 14, ou seja, vai dar 13. Vai dar 6,5 para cada um. Mas aquele que tirou 9, na próxima vez que eu for dividir a nova para fazer esse tipo de socialismo, né, igualitário, aí vai acontecer o quê? O cara que tirou 9 vai acomodar. Isso é o que ocorreu em muitos países da América Latina. Eu que só estou recebendo, né, eu vou estar achando bom. Imagina a classe que está sendo explorada com impostos, com tudo, não vai ser incentivada a produzir. Por isso que essa integração ela não funcionou na forma do socialismo. Mas os ideais de Simão Bolívar, o bolivarianismo, que eu vou mandar vocês pesquisarem, né, os ideais dele eram interessantes. Por exemplo, a União Europeia, ela tem um processo interessante, mas assim mesmo tem racha. Você viu o Brexit, né? Ali com o Reino Unido tentando romper com a União Europeia, né? Os países do bloco. Isso é interessante. Tentou-se isso no continente americano. Então, a interação de uma América ou em várias, a organização política da América, elas estão interligada no sentido em que a gente conhece como direito jurídico, a questão ali da cultura ocidental, a política ali dos gregos antigos, de Roma e assim por diante, porque ela está dividida nisso, poder executivo, legislativo e judiciário. Então, ambos funcionando perfeitamente, sem ideologias, né? Aí você analisa que essa organização política americana ela está baseada nisso, né? O poder executivo, legislativo e judiciário. Olha só, você quer saber o que é uma ditadura mesmo? Você não pode utilizar um Facebook para fazer uma crítica. Você não pode utilizar a internet para fazer uma filmagem para mostrar algo que está errado. Você não pode criticar o governo nem uma praça pública fazer um movimento. Tem muitos países ainda na América Latina que proíbem isso, né? Cuba é um exemplo, a Venezuela também. Os cubanos mal têm acesso à internet, às informações de fora. E os que saem de fora e voltam para Cuba, ou seja, aqueles médicos, você não vai ter mais contato com eles. Tem alguns médicos aqui cubanos que parece que sumiram, porque tudo é controlado. Tudo é controlado. Aqui em algumas partes há também a tentativa de controle de imprensa. Por exemplo, o Brasil está vendo um fato novo, né, que o Supremo está tentando controlar quem usa rede social com as chamadas fake news. É uma ditadura da toga do Poder Judiciário. Qual é o processo que está lá no Legislativo? Né? É interessante também que estão tentando calar alguém, mas existe o Código Civil brasileiro
que o Poder Judiciário ele pode ser acionado e processar a pessoa que fez calúnia e defamação. Aí o cara vai se responsabilizar pelo que falou e não proibir de publicar, não proibir alguns sites, alguma coisa. Isso se chama um processo lento embrionário de ditadura. Na Coreia do Norte, você não pode falar nada. Tem campos de concentração. Na China também. Então, muitos países da América Latina, eles tendem essa probabilidade de censura, né? De críticas a governos. Alguns governos até de países modernos, né? Eles tentam impregnar isso. Então, há uma diferenciação com relação à política, com relação a partidos, com relação à ideologia no continente americano. Então, a organização política ela é baseada nisso aqui, ó, tá vendo? Executivo, Legislativo e Judiciário. Lembra qual é o nome completo do Brasil? As repúblicas são federações. República Federativa do Brasil, que ela está impregnada em quê? No Distrito Federal, a sua divisão, né? E em 26 estados. E você observa que está uma bagunça. O Poder Executivo dita um, o Poder Judiciário dita outro e os governadores e prefeitos ditam outros. Porque a Constituição ela dá brecha para isso, né? E ninguém sabe quem manda no país. Até a própria Constituição ela é complicada da sua interpretação. O Poder Executivo manda uma ordem, como ocorreu com o Covid. O Poder Judiciário quebra essa ordem, dá uma ordem para os governadores, que passa outra ordem para a população. E tudo diferente, mas isso faz parte do poder da federação e os vários entendimentos existentes na Carta Legislativa do país, ou seja, as leis que regem o país. Então, na América Latina não é muito diferente esses conceitos. É só, os golpes de estados e ditaduras. Alguns consideram que os militares, né, eles deram um golpe. Se você analisar bem na história, quem destituiu o governo, né, o governo Dutra, foi a própria Assembleia Legislativa. E os militares assumiram o poder. E os militares lutaram contra uma crescente comunista, que também é uma ditadura. Onde o comunismo se instalou é uma ditadura. Então, muitos consideram os governos militares uma ditadura. Outros não, foi uma libertação do avanço do comunismo. Aconteceu o regime militar no Brasil, aconteceu no Chile, em vários países. Houve tortura, houve perseguição e houve morte. Olha só, esses cidadãos, eles no seu país não são bem vistos.